Campina Grande, quinta-feira, 11 de janeiro. Que bom nos reencontrarmos para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Espero em Deus que você continue com seu coração aberto e receptivo para receber dentro de instantes a continuidade do estudo e da exposição bíblica sobre o tema O Conhecimento Real do Verdadeiro Deus. Estudo este que nós ministramos em nosso templo e eu espero que você seja profundamente edificado e realmente Deus fale ao seu coração. Ouviremos também ainda o cantor e pastor Armando Filho interpretando a música Quero que Valorize o que Você Tem. E você vai ficar agora com esta música, deleite-se com este hino. Eu espero que Deus fale ao seu coração através desta música. Cante. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Canta, Bigley. Nada de ficar sofrendo anos e dor em seu complexo interior, dizendo a Jesus que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Quero ouvir, quero ouvir. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até todo dia deixe-me viver, deixe-me viver. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo. Você tem valor, o Espírito Santo que move em você. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante, cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move em você. Você tem valor, o Espírito Santo, Ele se move em você. Glória a Deus. É por isso que a Bíblia começa: no princípio criou Deus os céus e a terra. Eu estava preparando esse estudo e comecei a pensar, um engenheiro ele estuda, ele faz cálculos e mais cálculos para construir um edifício. Depois que o edifício está pronto, levantado, com não sei quantos andares como esse que nós temos aqui em frente ao nosso templo, alguém passa e vê toda aquela obra arquitetônica, todo o design de todo o edifício, e você acha que ele surgiu assim por acaso? Não. O engenheiro passou dias e mais dias calculando quantos quilos de ferro, quantas toneladas de brita, quantos sacos de cimento, para poder chegar a edificar essa obra que está aí. Assim é tudo que está criado, tudo que Deus criou. Um relógio exige o seu Criador, que inventou o relógio. Um celular que você usa exige que alguém estudou, pesquisou e produziu um celular que você hoje usa. Assim, tudo o que nós temos, podemos pensar que não seria diferente com relação à obra da criação, a esse Deus magnífico, maravilhoso, majestoso, poderoso, absoluto, grande, infinitamente grande. Eu queria que você parasse para pensar comigo como é maravilhoso estudarmos
texto como este, onde nós encontramos João fazendo esta afirmação, no capítulo 17: e a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu quero que você pense comigo por esses instantes. O teólogo Strong declarou: todas as coisas têm a sua origem, subsistência e finalidade. Há um breve catecismo que todo estudante de teologia deve conhecer, o qual define teologicamente a pessoa de Deus. Se bem que ele é um ser infinitamente grande, como repetimos, e não se pode descrevê-lo. Mas Deus, segundo esse breve catequismo, diz o seguinte: Deus é espírito, eterno e imutável, tanto em seu poder como em sua sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, amor e verdade. É apenas uma declaração, teologicamente falando, que dá uma noção, uma definição da grandeza, do poder, da majestade, da soberania desse Deus. Portanto, meus irmãos, a ideia desse estudo aqui, o propósito desse estudo aqui, é fazer com que você e eu tenhamos um conhecimento acerca do poder e da verdade da existência desse Deus, que para muitos não passa de uma simples declaração em momentos de agonia, de desespero. Ai meu Deus, valha-me Deus. Tem até quem diga assim: fé em Deus e pé na tábua. Há quem faça dessa expressão que trata da divindade, da deidade desse Deus, algo assim muito sem uma certa sem um certo tratamento que descreva o que Deus representa para mim e para você, quem Ele é. E eu espero que você hoje saia daqui, você que está em casa, pelo menos, compreenda que esse Deus, Ele, embora seja espírito, eterno, imutável, tanto em poder como em sua sabedoria, santidade, justiça, bondade, amor e verdade, se revela a você e a mim através do seu Filho, e nós vamos ver isso no final desse estudo. Então entende-se que o termo espírito, sendo usado teologicamente falando, traduz-se por personalidade. Deus é espírito, e quando a gente afirma Deus é espírito, está falando de alguém que é uma personalidade. Aliás, todo homem, quando nasce, já traz por intuição o conhecimento desse Deus. Todo homem, quando eu digo homem, estou generalizando, homem e mulher, já traz o conhecimento. O conhecimento de Deus é intuitivo. Agora vejam bem, embora seja intuitivo e inato, a gente traz em nosso conhecimento desde criança, quando olhamos para a obra da criação, para os animais, para os peixes, animais selváticos, marinhos, insetos, e quando nós nos contemplamos a nós mesmos, que fomos criados conforme a imagem e semelhança de Deus, então o homem tem que perguntar: alguém criou tudo que está aí. Isso não surgiu por acaso. Cada ser tem o seu ciclo existencial.
Eu estava outro dia conversando com um feirante, e ele me disse: pastor, o senhor sabia que o inhame que a gente come, ainda hoje eu tomei café com inhame, para que ele seja plantado até que seja colhido para ser consumido, sabe quantos meses ele passa? 9 meses. Eu achei engraçado o tempo da existência, da formação do ser no ventre da mulher. 9 meses para você comer um inhame. Quem foi que criou isso? Quem foi que estabeleceu leis como esta para a natureza? Veja como Deus é maravilhoso. Cada ser tem tanto o ser humano quanto os animais têm o seu ciclo da sua gestação e assim por diante. Então Deus estabeleceu leis, estabeleceu critérios sobre os quais tudo funciona numa sincronia, numa harmonia. Esse Deus tem que ser muito grande, irmãos, amém? Tem que ser maravilhoso, tem que ser poderoso. Então o homem traz já desde o seu conhecimento da sua existência, por intuição inata, o conhecimento desse Deus. Aliás, o homem é um ser religioso, Diácono Assis. Todo homem é um ser religioso. Ele tem as suas variedades de crenças existentes em seu coração. Agora vejam bem, ele tinha tudo para crer e para conhecer esse Deus que nós um dia conhecemos. Por ser um ser religioso e por haver muita facilidade dele crer em alguma coisa. Então a gente vê com muita tristeza mesmo, que o homem deixou de ter o foco de crer em Deus, de confiar em Deus, de conhecê-lo, e passa a adorar a criaturas, como Paulo escrevendo aos Romanos, dentro de instantes eu vou ler para vocês. Então, a existência de Deus seria o foco principal que o homem tinha e tem, de crer por ele se revelar através da obra da criação, da natureza e da sua palavra. Porém, o homem despreza, abandona, negligencia, descarta esse conhecimento. Só que o homem cria e adota, eu vou usar aqui o termo, um Deus com D minúsculo, e põe no seu coração. Somente isso. Somente isso que ele faz. E é por isso que você vai ver lá na Índia determinadas tribos adorando a vaca, é um animal sagrado, adorando serpentes, adorando macaco, e pasmem, nas ilhas Bombaim, adoradores de roedores, de rato. Eu digo porque conheci, quando eu estive num congresso em 1995 na Coreia do Sul. Eu conheci uma missionária que ela trabalhava entre tribos que eram adoradores de ratos, répteis. Eles tinham inclusive templos para que os ratos fossem adorados. Ninguém podia matar um rato, como na Índia não pode se matar a vaca, porque é um animal sagrado. Em outros lugares se adora a serpente. Eu já falei aqui para vocês, em Tóquio, no Japão, quando nós estivemos nesse dito congresso, voltando por Tóquio, nós vimos lá a gente adorando Buda, aquele boneco barrigudinho, e muitos acendiam incensos lá numa parte de inox, com areia bem alvinha da praia. Alguém comprava lá um incenso, colocava lá, e aquela fumaça, ela poderia trazer saúde, alegria, paz, prosperidade
solução para os seus problemas. Eu digo porque vi isso com esses 2 olhos que Deus me deu. Então vocês vejam a que ponto a criatura, pelo fato de haver desprezado o conhecimento desse Deus, ele desemboca, ele vai se deparar com uma multiforme variedade de ídolos e de deuses estranhos. Ele desprezou de adorar, deixou de adorar esse Deus eternamente amável e maravilhoso. É por isso que o apóstolo São Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, e eu faço questão de ler isso aqui para que você possa associar isso que eu estou trazendo para você aqui, nessa hora, e você diga: realmente, pastor, o que a Bíblia diz está se cumprindo, se cumpriu ou se cumprirá. Estou lendo Romanos capítulo 1, versos 18 até o versículo 32. Vale a pena você ouvir, abra bem os tímpanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus em lhe darem graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, como lá na Índia estão adorando a vacas, é um animal sagrado. Não só aves, quadrúpedes, como também répteis. Como eu falei há pouco, conheci uma missionária que trabalhava com tribos que adoravam ratos, levavam leite para o rato, não podia matar o rato, a peste bubônica lá dava na canela. Por isso, olha lá, por isso, porque desprezaram a Deus como Criador, por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Olha que coisa mais clara do que essa. Existe coisa mais clara do que essa? O qual é bendito eternamente, amém. Por causa disto os entregou Deus às paixões infames, porque as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Aqui nós encontramos, inclusive, em outras palavras, traduzindo isso aqui a miúdos, a união homoafetiva. Está aqui, porque desprezaram a verdade, incorreram nesse erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, que é o que nós estamos trazendo hoje em nosso estudo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus,
insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Esse é o reflexo, esse é o comportamento daqueles que desprezam a esse Deus, o conhecimento desse Deus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Eu li todo esse capítulo, porque aqui Paulo, ele descreve detalhadamente o que hoje para nós não é novidade. Não é novidade. Aí, meus irmãos, por isso, já naqueles dias, Paulo, quando chegou lá em Atenas, inclusive Deus nos deu o privilégio de ir lá naquele local chamado Areópago. Os atenienses adoravam a tantos ídolos, a quantidade, dizem, de pessoas que adoravam os ídolos era maior em número do que os adoradores. Havia mais ídolos lá em Atenas do que os adoradores. Então eles haviam erigido altares para muitos deuses que eles imaginavam que existia. A mitologia grega para isso era, podemos dizer, número 1 no ranking. Então Paulo chegou lá, aproveitando, subiu na Areópago, que é uma montanha de pedra rochosa. Acho que Marisete esteve lá, teve conosco. E ele então viu lá um altar onde estava escrito uma epígrafe: ao Deus desconhecido. Paulo disse: epa, é aqui. Olha, senhores atenienses, vejo que vocês são profundamente, demasiadamente religiosos. Parabéns. Agora eu percebi que vocês têm um altar aí que tem ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço. E Paulo procurou saber: você sabe quem ele é? Não, a gente nem conhece, mas a gente colocou esse altar aí, porque se por acaso a gente se esquecer, ou a gente desconhecer, ou a gente omitir, a gente não conheça, não saibamos que existe esse Deus, aí ele não vai ter desculpa de que nós não nos lembramos de invocá-lo, de adorá-lo, ou de prestar-lhe culto. Por isso que nós colocamos aí ao altar, ao Deus desconhecido. Paulo disse: é esse Deus mesmo que eu preciso que eu conheço e preciso falar para vocês. É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. Eu conheço ele. Nosso estudo aqui, o conhecimento real e verdadeiro de Deus. Amém, irmãos? Paulo conhecia. Paulo disse: olha, esse Deus que você diz que não conhece, eu conheço. Vocês querem ouvi-lo? E Paulo começou a pregar e falar para eles. E no resultado de tudo aquilo, converteu-se o Areopagita Dionísio e uma mulher chamada, como é o nome dela? Damares. A Damares aqui. Irmã Dedê. O Areopagita, o homem que administrava o Areópago, aquela montanha de pedra, aquele homem se converteu. Eu estou trazendo isso aqui, irmãos, para mostrar que quem conhece esse Deus, quem tem um conhecimento desse Deus, não pode ficar calado. Amém? Tem que falar, não pode ficar só para si, tem que mostrar. Ele se revelou a nós, por isso nós estamos aqui hoje estudando esse tão importante assunto. Agradeço a você, internauta, telespectador, que ouviu atentamente toda a exposição bíblica. Realmente, Deus é um ser absoluto, grande, soberano, poderoso, cheio de amor, de graça, bondade, misericordiosíssimo. Inclusive, as Escrituras Sagradas nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não termos sido consumidos. Os atributos de Deus são incomparáveis a todo o conhecimento que você tem a respeito da grandeza de Deus. Até porque Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Ele contempla tudo e a todos, do alto da sua morada. Ele vê todos os moradores da terra. É isso que nos diz o salmista. Portanto, espere em Deus
que você amanhã possa continuar conosco, ouvindo mais uma vez esse tão importante estudo e exposição da Palavra de Deus. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser. Uma estrela brilha, o choro divino, o silêncio quebrou. Essa estrela que guia os três magos reis até a manjedoura lá em Belém. Todo o céu se encheu de trovões em louvor. Eis o grande evento, o Messias chegou. E um coro de anjos saúda o Rei. E todo o universo proclama o bem. Glórias, glórias a Deus nas alturas. Oh, glória, glórias a Deus nas alturas. A luz do seu olhar traz verdade e amor, e a canção de esperança todo o povo cantou. E uma chama de glória tomou o lugar, e alegria intensa fez todos louvar. Glórias, glórias a Deus nas alturas. Oh, oh, glórias, glórias a Deus nas alturas. Pra sempre, sempre, amém. Podes ouvir o som que inunda o céu, deve saber que hoje chegou salvação. Podes ouvir o som que inunda o céu, deve saber que hoje chegou salvação. Podes ouvir o som que inunda o céu, deve saber que hoje chegou salvação. Vem louvar. Nunca mais dor, não mais temor, só amor. Redenção se nos traz, vida eterna nos dá. Neste dia incrível, o Natal se tornou, e o coro de anjos saúda o Rei, e todo o universo proclama o bem. Oh, glórias, glórias a Deus nas alturas.
a Deus nas alturas.